pessoal. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre equações lineares com coeficientes constantes e não homogêneas. A gente já viu previamente que quando elas são homogêneas, as equações lineares com coeficientes constantes, a gente procura por soluções do tipo exponencial, como essa daqui, e isso resulta quando você substitui uma solução genérica dessa forma, que a gente está tentando determinar, na verdade, quem que seria R, se tem alguma solução desse tipo que resolve a equação diferencial. Quando você calcula as derivadas e substitui na equação, você obtém um polinômio. No caso aí, se a equação for de segunda ordem, um polinômio quadrático, se for de terceira ordem, um polinômio cúbico, etc e tal. E aí, com base nas raízes desse polinômio, a gente consegue construir soluções e, eventualmente, a solução geral da equação diferencial. Se você conseguir determinar todas as raízes, reais ou complexas, você consegue escrever a solução geral da equação baseada nessas raízes. No caso das equações de segunda ordem, a gente tem três situações possíveis que são, a gente já viu, caso a equação auxiliar aqui, que é essa equação quadrática que a gente obtém em termos do R, se ela tiver duas raízes reais, a solução geral da equação diferencial tem esse formato, onde α1 e α2 são as raízes desse polinômio. Se tiver uma raiz real só, que é uma raiz dupla nesse caso, a gente obtém uma segunda solução linearmente independente para formar a solução geral, multiplicando o e elevado a αx por x. Então, com isso a gente obtém duas soluções linearmente independentes. Também foi explicado de onde que vem essa possibilidade de solução. E se as raízes forem complexas, elas vão ser conjugadas. Vamos supor que elas têm a forma alfa mais i beta e alfa menos i beta. Alfa a parte real, mais ou menos beta a parte imaginária das raízes. Então, é possível escrever a solução geral da equação diferencial nessa forma que está aqui. E elevado a αx para a parte real, o alfa, e uma constante C1 cosseno de beta-x mais outra constante C2 seno de beta-x. Então, isso daí me dá a solução geral. Se for uma equação de ordem 3, de ordem 4, assim por diante, dá para usar a mesma ideia, os mesmos princípios. Só o detalhe de que se for uma raiz de multiplicidade 3 ou 4 ou mais, aqui no caso das quadráticas vai ter no máximo uma raiz dupla. Mas se for uma raiz de multiplicidade 3, você continua obtendo soluções linearmente independentes. A primeira aqui a gente obteve multiplicando e elevado a αx por x. Se for uma raiz tripla, por exemplo, alfa for raiz 3 vezes, você obtém uma terceira solução multiplicando por x ao quadrado, em vez de ser só x. E se for de ordem maior, mesma coisa. A gente não vai ter tempo para entrar em todos esses detalhes, mas eu estou só mencionando aqui que as mesmas ideias podem ser estendidas para ordens mais altas. O foco hoje é outro. O foco hoje é tudo isso que eu falei agora se aplica às equações homogêneas, que é quando a gente tem
zero aqui do lado direito, o termo independente que não depende de y nem das derivadas é zero. No caso de uma equação mais geral, não homogênea, o que a gente pode fazer? A gente já viu, deixa eu voltar lá na nossa primeira página, a gente já viu outro dia desses um princípio importante nas equações lineares, que é o seguinte: se você conhecer uma solução da equação não homogênea e você conhecer uma solução particular da equação não homogênea e você conhecer a solução geral da equação homogênea associada, você pode juntar, somar essas duas coisas para obter a solução geral da equação homogênea ou da equação não homogênea. Deixa eu mostrar, isso já apareceu para a gente lá nas de primeira ordem. Por exemplo, esse exemplo 4 aqui. Se a gente considerar, cadê a solução dela? A solução geral está aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, dê mais destaque. Essa daqui é a solução geral dela. Você pode observar que tem essa primeira parte aqui, que é uma solução particular daquela equação não homogênea, e esse cx² que apareceu aqui, você pode verificar que ele é uma solução da equação homogênea associada, ou seja, a equação que você obtém trocando o lado direito ali por zero. Então, isso é uma característica, não é difícil de entender, porque... Deixa eu ver se eu... isso daqui que eu queria. Isso que eu acabei de falar é o que está escrito aqui, que se você tiver uma solução particular da equação não homogênea e conhecer a solução geral da equação homogênea associada, então a solução geral da equação não homogênea é só você somar as duas. Deixa eu mostrar um exemplo de segunda ordem também, que vai ajudar a entender isso. Por exemplo, vamos considerar que a gente tivesse essa equação diferencial aqui. y duas linhas menos y igual a x ao quadrado. É uma equação não homogênea. E a gente já aprendeu a resolver a equação homogênea associada a ela. Se você resolver y duas linhas menos y igual a zero, a gente até já viu essa solução nas aulas aí para trás. A gente obtém e elevado a menos x e e elevado a x. Por que disso? Só para relembrar isso que a gente acabou de ver da equação auxiliar. A equação auxiliar associada a essa equação diferencial vai ser r² menos 1 igual a zero. E aí as raízes, isso vai dar r² igual a 1. Então r igual a mais ou menos 1. Então, como as raízes são mais ou menos 1, a solução geral vai ser uma constante vezes e elevado a menos 1, mais outra constante vezes e, menos 1 vezes x, né? Mais outra constante vezes e elevado a 1 vezes x, que é o que está escrito ali. Ok, então isso a gente já aprendeu a resolver. Eu vou deixar registrado ali só a solução. Isso aqui é baseado no que a gente já viu antes. Por outro lado, não é difícil verificar que essa outra função dada aí, menos x ao quadrado menos 2, você calcula a derivada segunda dela, dá menos 2,
Então, substituindo aí no y duas linhas, menos 2, e no menos y vai ser x² mais 2. Então, x² mais 2 menos 2 vai ficar só x², então fica igual a x², a equação é satisfeita. Então, essa solução é uma solução da equação diferencial não homogênea, do jeito que está aí. Ela foi fornecida já aí no exemplo. Nosso objetivo hoje é descobrir como é que a gente encontra uma solução dessa. Mas por enquanto eu só quero observar esse fato de que se você conhecer uma solução particular dessa equação não homogênea e você encontrar a solução geral da equação homogênea associada, que é isso daqui, você pode somar as duas coisas para obter a solução geral da equação não homogênea. Então, a solução geral da equação não homogênea vai ser isso daqui. Depois vocês podem verificar que, de fato, toda função desse tipo é a solução dessa equação não homogênea. Eu vou deixar para vocês fazerem a conta depois. Só calcular a derivada segunda dessa solução geral e ver que, de fato, ela satisfaz a equação diferencial. O que não é de se surpreender, porque essa primeira parte... Deixa eu apagar um pouco dos rabiscos aqui. Essa primeira parte aqui, eu já sei que é a solução da equação homogênea. Então, se você calcula a derivada segunda disso daí e substitui lá na equação diferencial, o lado esquerdo vai zerar. Então, essa parte que eu circulei de roxo, ou contornei de roxo, aí não vai contribuir em nada para gerar aquele x² lá. Já essa parte, a gente acabou de verificar que ela é a solução da equação não homogênea. Então, quando você calcular a derivada segunda dessa aqui e substituir lá na equação juntamente com a própria menos x² menos 2, vai dar o x². Então, o que acontece é que essa solução geral da equação homogênea associada, quando você calcula as derivadas e substitui no lado esquerdo da equação, isso resulta em zero, porque ela é justamente solução dessa equação, que resulta em zero quando você substitui as derivadas requeridas lá do lado esquerdo. Então, essa parte aqui vai resultar em zero quando você substituir na equação, e essa parte aqui vai resultar no que quer que esteja do lado direito, porque ela é uma solução da equação não homogênea. Então, quando você juntar as duas, vai satisfazer a equação de qualquer forma. Com a vantagem de que você tem agora uma família aí com dois parâmetros, você pode escolher esse C1 e o C2, e você tem várias soluções, infinitas soluções aí, 2 graus de liberdade de soluções, que é o que a gente espera de uma equação de segunda ordem, que você tenha um conjunto de soluções aí com 2 graus de liberdade, duas constantes arbitrárias, vezes funções linearmente independentes aí no caso. Ok? Então, esse é o ponto de partida nosso. Se eu quero encontrar a solução de uma equação não homogênea, linear, basta eu arranjar alguma solução particular dela. A gente vai ver maneiras de fazer isso, de procurar por essas soluções particulares e combinar uma solução particular. Eu não preciso achar todas as possíveis soluções dela, basta achar uma solução particular e encontrar a solução geral da equação homogênea associada, que é um pouco mais fácil. Se a equação tiver coeficientes constantes, a gente já viu isso que eu acabei de mencionar aqui das aulas anteriores. Para coeficientes constantes, a gente consegue, baseado nas raízes dessa equação auxiliar, escrever a solução geral.
ok? Então, por enquanto a gente está lidando com coeficientes constantes de qualquer forma. Mas o método que a gente vai utilizar aqui, então, deixa eu dividir isso daqui. Então, a ideia é a gente obter soluções particulares. Então, tudo que a gente vai procurar agora é maneiras de encontrar uma solução particular da equação não homogênea. Métodos. Uma solução particular. Vamos chamar de YP. Porque a gente já sabe resolver, pelo menos para coeficientes constantes, resolver a equação homogênea associada. Agora, como é que a gente encontra uma solução para a equação não homogênea? Então, essencialmente tem dois métodos, um que dá um pouco mais de trabalho e um que dá um pouco menos de trabalho, mas esse que dá menos trabalho é mais limitado o número de situações em que a gente consegue utilizar ele. Então vou começar com o mais simples e provavelmente na próxima aula a gente vê o outro que dá mais trabalho, para os casos em que a gente não conseguir usar esse. Esse mais simples é conhecido como método dos coeficientes a determinar. Esse meio grande aqui, mas tudo bem, é só eu encolher um pouquinho isso daqui. Então, qual que é a ideia desse método? Ele vai funcionar quando a gente tiver do lado direito da nossa equação diferencial alguma coisa que seja polinomial ou que tenha exponencial envolvido, senos e cossenos. Por que isso? Deixa eu ver se eu consigo. Já sei o que está fazendo aqui. Tem que fechar aqui. Então ele vai servir, ele é para casos em que a gente tem uma equação linear. A gente está lidando com equações com coeficientes constantes, mas esse método pode ser utilizado em geral. Quando a parte não homogênea
composta ou formada por polinômios exponenciais senos, cossenos, etc. Esse etc parece que é qualquer outra coisa, né? Mas esses polinômios podem ser inclusive constantes. A gente vai ficar mais claro essa situação por, por que esses tipos de funções funcionam bem. A ideia é... Deixa eu colocar... Estou resistindo a colocar etc aqui, porque esse etc dá margem a muita coisa. Vou colocar só um ponto aí e depois a gente qualifica melhor. Qual que é a ideia por trás desse método? A ideia é que esses tipos de funções aí, as derivadas de primeira ordem, de segunda ordem, etc e tal, de terceira ordem, qualquer ordem mais alta, de um polinômio, por exemplo, continua sendo um polinômio. De uma exponencial, as derivadas continuam sendo exponenciais. Senos e cossenos, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, então fica entre eles mesmos. Você pode escrever uma combinação de senos e cossenos ali. Então a ideia é a gente fazer um chute inicial de uma função que seja solução, ou que a gente espera que tenha aquela forma, a solução, e aí determina quais são os coeficientes para ela ser solução. Por exemplo, essa equação desse primeiro exemplo que eu dei, y duas linhas menos y igual a x ao quadrado. Vamos supor que não tivesse sido fornecido essa solução particular. yp igual a menos x quadrado menos 2. Aí. Vamos supor que eu quisesse descobrir uma solução particular. Se eu tivesse y duas linhas menos y igual a x ao quadrado. Só essa equação. Eu vou procurar uma solução que seja da forma, por exemplo, aqui eu tenho x ao quadrado, então para eu ter até x ao quadrado envolvido no lado esquerdo aí dessa expressão, eu preciso que a minha solução particular seja pelo menos quadrática. Então eu vou procurar alguma solução do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Por quê? Eu sei que derivadas dessa função continuam sendo polinomiais, e aí você, substituindo isso do lado esquerdo, vai verificar, será que tem alguma solução com essa cara? Então, isso daí implicaria y' igual a 2ax mais b, e aí y duas linhas igual a 2ax, e aí você substitui na equação diferencial, y duas linhas menos y vai ser 2ax menos ax ao quadrado mais bx mais c, quer dizer, menos aí, porque é menos y, ou põe em parênteses aqui se eu não quiser. Eu quero que isso seja igual a x ao quadrado, que é o que está do outro lado, para a equação ser satisfeita. Então, com isso, o 2ax está errado aí, é 2a, o y duas linhas. Só
Na hora de derivar aqui eu deixei o x. Então a derivada segunda é 2a simplesmente. Então eu quero que isso seja o x ao quadrado no final das contas. Para isso dar igual ao x ao quadrado, a gente precisa, por exemplo, que os termos independentes do x aí se anulem todos. Então esse 2a mais o c tem que ser igual a zero. Posso colocar aqui essas condições todas. 2a mais c vai ter que ser zero. Que eu quero que dê x ao quadrado quando eu fizer a conta do lado esquerdo aí. 2a menos c, né? Porque tem esse menos aqui de fora. Então, 2a menos c tem que ser zero. A gente tem que o b do b menos bx ali tem que ser zero. E o menos a do menos ax ao quadrado tem que ser 1, justamente porque menos ax ao quadrado é o que vai gerar aquele x ao quadrado que está do outro lado. Então, o menos a tem que ser igual a 1. Vou escrever menos a igual a 1. Escrever a igual a menos 1, mas já para ficar do jeito que está ali, menos a. E com isso a gente determina, juntando essas três condições, bom, o b tem que ser zero, o a tem que ser menos 1 por aqui, que a gente pode substituir ali. Fica menos 2 menos c igual a zero, então c tem que ser igual a menos 2. Então, a igual a menos 1, b igual a zero e c igual a menos 2. Isso é exatamente o que a gente tem lá no exemplo 1, solução particular, com o coeficiente do x quadrado igual a menos, deixa eu, disso daqui, a gente pode escrever então a solução particular. O a é menos 1, então menos x quadrado, e o c é menos 2. Ok? Então, como é que eu cheguei nessa solução? Eu fiz uma estimativa inicial, um chute inicial aí de que a solução particular poderia ser alguma coisa nesse formato. Por quê? Porque o lado direito é um polinômio, e aí eu procurei alguma solução particular que partisse de um polinômio. Se tivesse senos, cossenos envolvidos no yp aí, não ia do lado direito resultar em x ao quadrado só. Se tivesse exponenciais, também a mesma coisa. Então, esse que é o método dos coeficientes a determinar. Então, em geral, deixa eu apagar isso daqui. Então, em geral, no método dos coeficientes a determinar, a gente procura uma solução particular que preserve a forma que, quando você derive tal que yp e suas derivadas preservem a forma da parte não homogênea da equação.
Vamos ver um outro exemplo para a gente ir se acostumando com a ideia ou compreendendo melhor como é que funciona. Essas funções da parte não homogênea a gente costuma chamar de função de entrada, é um termo técnico que costuma ser usado. Mas pode ser que a função de entrada misture, inclusive, senos e cossenos com exponenciais, ou senos e cossenos com polinômios, tanto somando quanto multiplicando. Mas vamos ver um exemplo com senos e cossenos. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha o seguinte. Exemplo 2. Y duas linhas menos Y' mais Y igual a 2 seno de 3x. Bom, do lado direito eu tenho alguma coisa envolvendo seno de 3x aí. Seno de 3x, quando a gente deriva, dá cosseno de 3 cosseno de 3x, mas dá um múltiplo de cosseno de 3x. Então, a gente pode pensar em funções envolvendo senos e cossenos de 3x, porque as derivadas de uma função desse tipo, então, deixa eu colocar aqui, procura-se uma solução particular que envolva alguma constante vezes cosseno de 3x, mais uma outra constante vezes seno de 3x. E aí a gente vai tentar determinar os valores de A e B que tornem uma função desse tipo solução da equação diferencial. Se tiver, né, algum A e B, normalmente vai ter, no caso como esse daí, a gente já pode até antecipar que vai ser possível encontrar valores de A e B que resolvam isso daí, porque derivadas de seno de 3x e cosseno de 3x são ainda a combinação linear de seno de 3x e cosseno de 3x. Então dá para você, do lado esquerdo, manter uma combinação linear dessas funções e aí ajustar o A e o B justamente para essa combinação linear resultar em 2 seno de 3x, que é o que a gente tem do lado direito. Então essa é a ideia do método. Então a gente calcula y', que nesse caso y' vai ser, se yp é essa expressão aqui, a derivada primeira vai ser a vezes a derivada do cosseno, que é menos 3 seno de 3x, então dá menos 3a seno de 3x, mais 3b, derivada do seno é cosseno de 3x. Esse 3 que apareceu aí do lado de fora é da derivada do 3x que está lá dentro do seno e do cosseno. Então, se yp tiver essa forma, a derivada primeira vai ser essa, e a derivada segunda vai ser o quê? Eu derivo de novo essa expressão. Derivada de menos 3a seno de 3x vai ter um outro fator de 3 que vai vir da derivada do 3x de novo. Então vai dar menos 9a cosseno de 3x mais 9. Quer dizer, vai dar menos agora, porque a derivada do cosseno é menos seno, menos 9b seno de 3x
E pronto, a gente tem as derivadas primeira e segunda, e a própria função yp é só substituir na equação para a gente obter substituindo na equação, então, na equação diferencial, a gente obtém y duas linhas menos 9a cosseno de 3x menos 9b seno de 3x. Vou escrever uma embaixo da outra para não ficar uma linha comprida aí. Menos y', então vai ficar mais 3a seno de 3x menos 3b cosseno de 3x mais y, ou mais y, quem que é y? P. A cosseno de 3x mais b seno de 3x. Então eu peguei a minha solução particular que eu estou tentando determinar, tentando descobrir quem que é aí uma solução particular. Peguei uma forma genérica para ela que tem potencial aí para gerar uma solução dessa equação, porque eu me baseei no formato da função de entrada aí, ou da parte não homogênea, que envolvia esse seno de 3x. Então, baseado nisso, eu escrevi um chute inicial para minha solução particular, que é essa que está aí. E calculei as derivadas primeira e segunda e substituí na equação diferencial. Fazendo essa conta aí, somando esses termos todos, a gente quer que isso dê 2 seno de 3x. Deixa eu voltar minha cor que está aí. Ok? Mas do lado esquerdo, ó, tem vários termos envolvendo cosseno de 3x, por exemplo. Esse, mais esse daqui. Então, esse menos 9a menos 3b mais a cosseno de 3x, menos 9a mais a dá menos 8a, né? Então, menos 3b. Acho que vou até manter essa cor. Esse menos 8a menos 3b cosseno de 3x. Do lado direito não tem nada em cosseno de 3x, então seria interessante para mim que esse menos 8a mais 3b seja igual a zero. E, além disso, a gente tem o menos 9b seno de 3x mais 3a seno de 3x mais b seno de 3x. Isso vai dar 3a, né, que é esse daqui, 3a menos 8b seno de 3x. Então, 3a menos 8b. E do lado direito eu tenho duas vezes o seno de 3x. Então, se eu conseguir arranjar o a e o b para isso daqui ser 2, aí fica beleza, porque o lado esquerdo vai resultar em 0 vezes o cosseno de 3x, mais 2 vezes o seno de 3x, que é justamente o que eu tenho do lado direito. Então, só preciso arranjar o a e o b para que essas duas coisas sejam satisfeitas. Se você resolver isso daí, vai dar
vai dar o quê? Você pode, por exemplo, deixa eu ver o que fica mais fácil fazer. Da primeira equação, você tira aqui 3b igual a menos 8a, ou seja, b igual a menos 8 terços de a. Talvez fosse melhor. Deixa assim. b igual a menos 8a sobre 3. E aí substitui na de baixo, por exemplo. Tem vários caminhos aí para a gente resolver esse sistema, mas daí você vai obter que 3a menos 64a sobre 3 é igual a 2. Multiplicando todo mundo por 3, você vai ter 9a menos 64a igual a 6, né? Então 9 menos 64 vai dar menos 55. Igual a 6. Então A vai ser 6 sobre 55. Deixa eu ver se eu não errei, né, mano? B menos 8A sobre 3. Tá ok. Quando você multiplica 8 por 8, aí dá 64. Só o sinal que eu errei. Porque o B é menos 8A sobre 3. Menos 8B vai ser mais 64A sobre 3. Então, isso vai dar 9 mais 64, que dá 73A. Aqui é mais 64A. Então, multiplicando por 3 todo mundo, vai dar 73A igual a 6. Então, A é 6 sobre 73. E o B vai ser 1/3 do A vezes 8. 1/3 do A é 2 sobre 73. Vezes menos 8 vai dar menos 16. Ok, então esses são os valores. Vou pegar uma cor para. E aí a gente pode usar eles, substituir esses valores aqui e obter uma solução particular. Então, YP vai ser 6 sobre 73 cosseno de 3x menos 16 sobre 73 Isso para a gente obter uma solução particular. Depois vocês podem verificar que de fato é a solução da equação diferencial. Foi construído para isso. Só se a gente cometeu algum erro, ou se eu cometi algum erro aqui no meio do caminho. E a solução geral dessa equação, como que eu obtenho? Normalmente a gente... Aqui eu quis destacar esse processo de encontrar uma solução particular. Mas quando a gente vai resolver uma EDO dessas, normalmente a gente resolve primeiro a
equação homogênea associada. Depois eu vou explicar por que é interessante resolver primeiro a equação homogênea. Tem a ver com o fato de que pode ser que essa solução particular que a gente encontrou seja uma solução, na verdade, Quer dizer, se a solução homogênea, alguma das soluções da equação homogênea envolverem a função que está do lado direito aqui, pode ser que a gente não encontre uma solução particular usando esse método que a gente está desenvolvendo aqui. Pode ser que, vamos supor que uma das soluções da equação homogênea aí associada fosse seno de 3x. Aí quando você procurasse uma solução dessa forma, você não conseguiria encontrar valores de A e B, ajustar valores de A e B que tornassem o lado esquerdo igual a esse lado. Você teria que procurar um outro formato um pouquinho diferente. Por exemplo, multiplicando por x. No caso do seno aí, não multiplicar por x nem ajudaria tanto. Mas a gente vai ver exatamente o que a gente pode fazer caso isso aconteça. Mas já seriam complicações aí desse método, situações em que o método não ajuda a gente. Mas vamos ver nesse caso aqui, qual que seria a equação homogênea, ou a solução da equação homogênea associada. Então, a gente escreve aquela equação auxiliar, né? R ao quadrado menos R mais 1 igual a 0. E aí as soluções, as raízes são igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B quadrado menos 4AC sobre 2A. Deixa eu ver se está... É isso mesmo. B quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 sobre 2. E aí a gente obtém com isso 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Raiz de menos 3. Mais ou menos I raiz de 3, deixa eu colocar assim, sobre 2. 1 mais ou menos I raiz de 3 sobre 2. Por que 1 menos 4 dá menos 3? A raiz de menos 3 eu escrevo como I vezes a raiz de 3. Então tem raízes complexas aí. E aí a gente sabe que a solução geral vai ser da forma e elevado a x sobre 2, que é a parte real aí é meio, né? Isso aí é meio, mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Então vai dar e elevado a x sobre 2. Que multiplica uma constante vezes cosseno de raiz de 3 sobre 2x, mais outra constante vezes seno de raiz de 3 sobre 2y. Fiz bem direto aqui porque isso já é assunto passado. Estou assumindo que a gente já tenha visto essa ideia de como é que a gente obtém a solução geral da equação homogênea a partir das raízes dessa equação auxiliar. Ok? Então, juntando essas duas coisas, essa aqui a gente costuma chamar de função complementar no jargão aí de equações diferenciais. Essa solução geral da equação homogênea a gente chama de função complementar. Então, se você soma uma
solução particular. Com a função complementar você obtém a solução geral dessa equação não homogênea. Então, solução geral da equação diferencial não homogênea vai ser a soma dessas duas partes, uma solução particular que a gente encontrou aqui, mais essa solução, essa função complementar, digamos assim. Então vai ser 6/73 cosseno de 3x menos 16/73. Deixa eu escrever assim para caber. Até onde vai isso daqui? Vai bagunçar tudo o seu. Escrever menor aqui para caber. Vai ser y igual a 6/73 cosseno de 3x menos 16/73 seno de 3x mais uma constante, vou deixar o e a x/2 em comum aqui de fora, em evidência, constante 1 cosseno de raiz de 3 por x raiz de 3/2, fica mais organizado. E uma outra constante C2 seno de x raiz de 3/2. Então é isso, essa é a solução geral dessa equação, uma equação aparentemente inocente, relativamente simples, mas a solução geral dá uma função cheia de coisas, cheia de pedaços. Ok? Então qualquer solução daquela equação tem esse formato, é uma dessas funções. Então a ideia, quando tiver só polinômios, ou só seno de alguma coisa, só cosseno de alguma coisa, ou só exponencial, não parece tão complicado. Mas tem algumas situações ainda que é possível aproveitar esse mesmo método e em situações que envolvam misturas de senos e cossenos, ou de senos com exponencial, polinômio com exponencial, polinômio com seno e cosseno. Se for só soma, a função do lado direito que for envolver soma de polinômios com seno e cosseno, etc., você pode obter uma solução particular que seja soma desses pedaços também, porque a equação linear, a equação que a gente tem do lado esquerdo é linear. Então, quando você aplica aqueles operadores diferenciais para uma soma de funções, o resultado é a soma deles aplicados a cada uma das funções.
Ou seja, o operador aplicado a f mais g de x, por exemplo, é igual a o operador aplicado a f mais o operador aplicado a g. Então isso não vai ser grande problema, você pode procurar soluções particulares para cada um dos pedaços. O que eu estou falando? Se você tiver... Deixa eu até manter esse exemplo aqui para não ter que escrever um bocado de coisas de novo. Se tivesse, em vez de 2 seno de 3x, tivesse aqui 2 seno de 3x mais x ao quadrado. Aí eu procuraria uma solução particular que tivesse alguma coisa vezes o cosseno de 3x, mais outra coisa vezes o seno de 3x, igual está aqui, mais um a, vou colocar c, d e e, cx ao quadrado, mais dx mais e. Parecido com o que a gente fez aqui no exemplo anterior, que era esse daqui que tinha x ao quadrado. Então eu procurei alguma coisa quadrática aqui na solução particular. Então eu posso procurar uma solução particular que combine essas duas coisas. Por quê? Essa parte aqui, quando eu calculo as derivadas, primeira e segunda, vai continuar dando esses termos aqui. E eu posso ajustar o a e o b para obter esse 2 seno de 3x que eu tenho ali. Essa outra parte vai funcionar de maneira independente ali na equação diferencial. As derivadas vão ser todas polinomiais também. A derivada segunda vai ser o 2c, por exemplo. A derivada primeira vai ser 2cx mais d. Então, você pode ajeitar os coeficientes c, d e e para obter esse x ao quadrado aqui, quando você calcular as derivadas primeira e segunda e a própria função substituindo no lado esquerdo. E ajusto o a e o b para obter o 2 seno de 3x. Então, dá para você fazer separadamente cada parcela e cada pedaço dessa solução particular. A gente chama isso de superposição de soluções. Você obtém uma solução particular para a sua equação do jeito que está aí, achando uma solução particular para essa parte e uma solução particular para essa parte. Do lado esquerdo é a mesma coisa, mas você pensa o lado esquerdo só com o x ao quadrado do lado direito. Acha uma solução particular para isso. E o lado esquerdo com o 2 seno de 3x acha uma solução particular para isso, que é a que a gente achou aqui, por exemplo. Então você pode fazer cada uma delas separadamente e juntar as duas para obter uma solução particular genérica. Isso não é problema, é tranquilo de fazer, mas o que eu quero comentar é uma situação diferente, quando você tiver polinômios e exponenciais meio que misturados uns com os outros. Vamos supor... Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui desse tipo. Pegando um exemplo aqui do livro do Zil, que a gente... Tem um aqui com a questão da falha, do método poder falhar. Aqui, por exemplo, eu vou pegar um que combina essas duas coisas que eu estava falando. Quer dizer, não exatamente, vamos, exemplo 3. Que é y2, duas linhas, menos 2y', menos 3y, igual a 6x e a 2x. Essa daqui não é só exponencial, tem um produto aí de polinomial e exponencial.
Mas a gente tem o fato de que as derivadas de uma função desse tipo são ainda, se você tem um polinômio, sei lá, ax² mais bx mais c, e você e elevado a 2x. A derivada disso vai continuar sendo um polinômio vezes e a 2x. E é um polinômio de grau 2, inclusive. Então, a gente continua procurando funções, ou na hora de procurar a função, uma solução particular, procurando alguma que tenha essa mesma cara. Mas vamos ver aqui no nosso exemplo. Primeiro vamos resolver a equação homogênea. Vamos inverter a ordem dessa vez. A ordem usual é essa. Solução da equação homogênea. Então, para a equação homogênea a gente vai ter r² menos 2r menos 3 igual a zero, é a equação auxiliar. Isso implica que o livro do Zil, inclusive para quem for estudar por ele usa m no lugar desse r. Também tanto faz a letra. Eu não me lembro do livro do Boyce que ele usa para essa equação auxiliar. Talvez seja r. Não me lembro de onde que eu me acostumei a usar r. Mas pode escrever m que não tem problema no lugar desse r. É só uma variável auxiliar aí para a gente determinar a cara das soluções da equação homogênea. Então as raízes aí vão ser 2 mais ou menos raiz quadrada de 2² 4 menos 4 vezes 1 vezes menos 3 mais 12 sobre 2. Isso dá 16, 4 mais 12, 16, raiz quadrada dá 4. Então, dois mais ou menos 4 sobre 2. Então, dá 1 mais ou menos 2. 1 mais 2 dá 3, 1 menos 2 dá menos 1. Então, é menos 1 ou 3. Beleza, então eu já sei que as soluções, aquela função complementar, vai ser uma constante vezes e elevado a menos x, mais outra constante e elevado a 3x. Simples assim. A solução da equação homogênea, a gente consegue liquidar fácil e rápido. Agora vou procurar uma solução particular para a equação não homogênea, procura-se uma solução particular. Eu vou procurar da seguinte forma. Eu observo aí que esse 6x elevado a 2x, que é o lado direito da equação, se eu procurar alguma função que envolva x², quando eu calcular a derivada primeira, x² e a 2x, quando eu calcular a derivada primeira, vai continuar tendo um x² e elevado a 2x, porque, deixa eu mostrar isso, tem a ver com a regra de derivada do produto. Qual que é a derivada de x² e a 2x, por exemplo? Isso é a derivada da primeira, 2x, vezes a segunda, mais a primeira, x², vezes a derivada da segunda, 2 e a 2x. Então, a derivada de uma que tenha x² multiplicando aí vai continuar tendo um termo, pelo menos, com x² multiplicando.
E aí e a derivada segunda também vai continuar tendo termo. Então vai ter termos com x ao quadrado multiplicando, e esses termos vão ter que se anular. E então vai ser a mesma coisa que eu não considerar termos com x ao quadrado e elevado a 2x, porque no final das contas eu preciso que eles se anulem todos. Mas, por outro lado, eles contribuem termos diferentes pro x elevado a 2x. Então, a gente poderia até pensar que seria necessário, ou que poderia ser interessante, incluir esse tipo de situação mais geral, como essa daqui, por exemplo. Mas, no final das contas, acaba não sendo necessário. Os termos extras que você considerar vão se anular todos. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu até ver, porque eu peguei um exemplo um pouquinho diferente do livro do Zil para simplificar para a gente aqui. Ele tinha um exemplo envolvendo outras coisas que eu não queria envolver agora. Bom, isso que eu comentei dos termos de ordem mais alta, que eles vão acabar aparecendo do lado esquerdo e do lado direito, nas derivadas todas, e aí para você anular eles em todas as derivadas, você vai acabar tendo que zerar o coeficiente desse termo, então ele acaba não ajudando em nada. Mas em geral, aqui, como a gente tem um polinômio de grau 1 em x vezes essa exponencial, eu vou procurar uma solução particular que tenha essa mesma forma. Um polinômio de grau 1 em x, ax mais b, e elevado a 2x. Vamos ver se isso é suficiente para a gente encontrar uma solução particular. Por que eu estou procurando com essa cara o polinômio ou a solução particular? Porque a parte não homogênea da equação tem esse formato. E eu sei que derivadas dessa função com essa cara vão continuar tendo esse formato. Então, nesse caso aí, quem que é y', por exemplo? Vai ser derivada do ax mais b, que é o a, vezes e elevado a 2x. Vou deixar o e a 2x para colocar no final em evidência, para não escrever ele duas vezes, mais ax mais b, que é a função do lado, a primeira das duas aí do produto, vezes a derivada do e a 2x, que vai dar 2e a 2x. Então, eu calculei. Você pode fazer, se você achar mais confortável, calcular a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Poderia até ter feito isso aqui assim. Talvez nem todo mundo se sinta confortável com essas derivadas dessa forma. Então você pode derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E aí você coloca o e a 2x em evidência depois. Isso vai dar ax, 2ax aí, mais 2b. Eu tenho esse 2 aqui multiplicando. Mais a. Tudo isso e a 2x. E o y duas linhas, de novo, é derivada da primeira, 2a. Vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil de visualizar onde que termina uma e começa a outra. Yp
duas linhas, vai ser 2A e a 2x, mais a primeira vezes a derivada da segunda, 2 vezes 2ax mais 2b mais a vezes e a 2x. Esse 2 aqui veio da derivada de e a 2x, que é 2e a 2x. Então, juntando tudo isso, vai dar 4ax daqui, mais 2b mais 3a, né? 4b, quer dizer, porque tem um 2 aí de fora. 2a mais 2a vai dar 4a também. Faltou atenção. Juntando tudo isso lá na equação, a gente vai ter y duas linhas menos 2y' menos 3y. A gente quer que isso seja igual a 6x e a 2x. Então, quando a gente fizer isso, podia ter voltado aqui. Isso vai ser igual a... Todo mundo vai ter e a 2x aí multiplicando. Esse tem e a 2x, esse tem e a 2x e o yp tem e a 2x. Eu vou deixar para juntar no final isso. Então a gente tem yp', que é 4ax mais 4a mais 4b. Yp duas linhas, vem isso daí, menos duas vezes o yp', ou seja, menos duas vezes isso, vai dar menos 4ax, menos 4b, menos 2a, e eu tenho ainda menos 3 vezes o yp, menos 3ax, menos 3b. Tudo isso e a 2x. E eu quero que isso seja igual a 6x e a 2x. Então, disso a gente tira aqui outra cor. A gente tira duas coisas aqui. Bom, dá para simplificar um bocado de coisas, ou algumas pelo menos. 4ax menos 4ax, 4b menos 4b. Que mais que a gente tem aqui? 4a menos 2a vai dar 2a. E aí a gente tem o menos 3ax aqui também. O que tem x aí na história? Só esse menos 3ax que restou, né? Então, menos 3ax vai ter que ser esse 6x aqui. Juntando isso, então, menos 3a vai ter que ser igual a 6. E o termo independente de x não pode ter, porque aqui é só 6x, não é 6x mais 2, nem 6x menos 5. Então, esse 4a menos 2a menos 3b, ou seja, 2a menos 3b tem que ser 0. Então, do primeiro, a gente dividindo por menos 3, vai ter o a igual a menos 2. E aí substitui embaixo. Vai dar menos 4 menos 3b igual a 0.
menos 3, bom, 3b igual a menos 4. B vai ser menos 4/3. Ok, então a minha solução particular vai ser ax mais b, ou seja, menos 2x menos 4/3 e elevado a 2x. Combinando isso com a solução geral da equação homogênea associada, a gente obtém a solução geral. Então, quando a gente combina essas duas coisas, a gente vai ter o quê? A solução geral é C1 e a menos x mais C2 e elevado a x, não, 3x menos 2x mais 4/3, coloquei o menos em evidência ali, e elevado a 2x. Essa é a solução geral da IDO não homogênea. Ok? Então, de novo, o método dos coeficientes a determinar aqui envolveu a gente fazer um chute inicial aí sobre como seria uma solução particular e aí substituir na equação e determinar, tentar ajustar esses coeficientes aí A e B. Por isso que o método se chama método dos coeficientes a determinar. Você faz um chute inicial bem informado aí pela forma da parte não homogênea da equação e tenta determinar os coeficientes que te forneçam essa solução particular. Essencialmente é isso. Resta só comentar o que aconteceria caso o lado direito da equação já seja uma das soluções da equação homogênea associada, ou seja a solução da equação homogênea. Vamos supor que a gente tivesse aqui, só para encerrar, o resto vai ser praticar situações dessas, a gente vai precisar praticar para se acostumar, mas o método é essencialmente isso. Mas vamos supor que a gente tivesse uma situação assim, y duas linhas, menos 5y' mais 4y igual a 8 elevado a x. Essa é uma equação não homogênea. Não numerei esse exemplo aqui, a gente estava no número 4 aqui pelas minhas contas. E aí o que a gente faz? Bom, primeiro procura a solução da equação homogênea.
y igual a... Bom, na verdade a gente escreve aquela equação auxiliar, né? R ao quadrado menos 5R mais 4 igual a 0. R igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 16, que vai dar 9, sobre 2. Raiz de 9 aí dá 3. 5 mais ou menos 3 sobre 2. Isso dá 5 mais 3, 8 por 2, 4. 5 menos 3, 2 por 2 dá 1. Então aqui é 1 ou 4. Ou seja, a função complementar, ou a solução geral da equação homogênea vai ser C1 elevado a x mais C2 elevado a 4x. É 4, 5 mais 3, 8 por 2, 4, é isso mesmo. E aí a gente percebe o quê? Que e elevado a x, que aparece do lado direito aqui, é já uma solução da equação homogênea. Então, se você tentar procurar alguma solução particular da forma a elevado a x, não vai funcionar, porque qualquer função dessa forma, quando você calcular as derivadas e substituir do lado esquerdo, vai zerar. Vai zerar porque ela é solução da equação homogênea. Então não tem como fazer isso ficar igual a 8e elevado a x. Então isso aqui não vai funcionar. Porque yp, duas linhas, menos 5yp linha, mais 4yp, zero, é igual a zero porque essa função é solução da equação homogênea. Isso vai ser diferente de 8e elevado a x. Não tem valor que você possa ajustar aí no A que torne essas duas coisas iguais. Mas a gente pode usar uma ideia semelhante com aquela que a gente usou quando a gente tinha uma equação homogênea com as duas raízes iguais aqui. Lembra que a gente, para obter uma segunda solução linearmente independente da primeira, a gente procurou um y2 que fosse alguma função de x vezes a y1, e aí substituiu na equação tal, e chegou à conclusão que esse u de x podia ser x. Então eu vou cortar o caminho aqui e já procurar diretamente y da forma a x elevado a x. Então, multiplicando um x aqui para tentar aparecer alguma coisa diferente desses termos. Quando a gente calcula as derivadas, vão aparecer termos sem o x aí. E aí a gente ajusta o a de maneira que anule os termos com o x e os termos sem o x fiquem iguais ao 8. Talvez a gente precise, em vez de ax mais b, vocês vão ver que não precisa ser ax mais b. Deixa eu apagar isso daqui. Você pode pensar, talvez só ax não seja suficiente, talvez tenha que ser alguma coisa como ax mais b. Vocês vão ver que o b vai acabar se anulando aqui.
Porque esse b e elevado a x, essa parte é a solução da equação homogênea. Quando você calcular a derivada segunda e primeira e segunda e substituir na equação, as partes envolvendo isso daqui vão se anular automaticamente na equação diferencial, e isso daí não vai contribuir em nada. Então, na verdade, o único que contribui aí alguma coisa é o ax mais b. Então, eu já posso desconsiderar isso daqui, para não ficar escrevendo uma expressão desnecessariamente grande. Então, quem que seria a derivada segunda? Ela seria da forma, como é um produto disso aqui, ax vezes e elevado a x, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é simplesmente ela mesma. Nesse caso, yp duas linhas vai ser a elevado a x, que é a derivada disso daqui, mais a derivada disso, que é um produto, de novo, que vai dar derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso dá 2 mais x a elevado a x. Deveria ter colocado o a primeiro, mas tanto faz. Esse daqui é a que multiplica 1 mais x elevado a x. Substituindo na equação, a gente vai ter a equação como que era, y duas linhas, a vezes 2 mais x. O e elevado a x eu vou deixar em evidência no final, para não ficar repetindo ele. Então é 2 mais x vezes o a e elevado a x, que vem daqui, menos 5 vezes o y', 5 vezes isso daqui. Então 5a 1 mais x e elevado a x, que eu vou escrever no final, mais 4 vezes o y, 4 vezes ax e elevado a x. E eu estou interessado em tentar ver se isso fica igual a 8 elevado a x, ou seja, isso que está entre colchetes aí teria que ficar igual a 8. Os termos que tem o x, eu acho que eles vão se anular automaticamente, porque eles aparecem nessas expressões aqui sempre quando eu calculo a derivada. Lembra que eu sempre tinha um produto aqui. Na primeira vez era ax vezes e elevado a x. Então eu derivo a primeira, dá só o a, mais o ax vezes a derivada do e elevado a x. Então o x só sobrevive quando eu estou calculando a derivada do e elevado a x. Aqui também, o ax vezes a derivada do e elevado a x. Então, quando você substitui isso na equação, dá exatamente, como e elevado a x é a solução da equação homogênea, vai dar ax vezes a equação homogênea associada. Então, esse ax, observa aqui, ele vai multiplicado por 4 aqui, aqui ax vezes menos 5, 4 menos 5 dá menos 1, mais uma vez o ax. Então, menos 1 mais 1 cancela. Se você desenvolver isso daí, você vai ver que vai cancelar todos os termos que tem x, que é o que a gente esperava, e vai sobrar. A gente esperava isso porque justamente quando o ax fica intacto ali, sem ser tocado, é quando a gente está calculando a derivada da parte do e elevado a x. Mas você pode desenvolver essa conta com calma depois, eu não quero tomar muito tempo com ela aqui. E aí, isso daí vai te levar a 2a
menos 5A daqui. Aqui não tem nenhum termo só com o A. Então 2 menos 5 dá menos 3A. Que é o que vai sobreviver aqui desse lado. E elevado a x tem que ser igual a 8 e elevado a x. Então o A tem que ser menos 8 terços. E aí a gente substitui aqui. E obtém a solução particular menos 8 terços de x e elevado a x. Juntando essa com a função complementar, a gente obtém solução geral y igual a C1 e elevado a x, mas vai ter outro aqui, ó, menos 8 terços de x elevado a x, então eu vou colocar assim, C1 menos 8x sobre 3 e elevado a x, mais um C2 e a 4x. Então a parte que vem da solução particular da equação não homogênea é isso daqui. O resto vem da solução geral da equação homogênea associada. Então essa é a ideia que a gente pode utilizar sempre que a gente cair alguma das soluções da equação homogênea estiver envolvida na formação do lado direito aqui. A gente multiplica, então, em vez de procurar soluções particulares da forma a elevado a x, a e elevado a x simplesmente, eu procurei da forma ax e elevado a x, multipliquei por um x ali. Essa é a ideia que a gente vai usar. Mas por hoje então está bom, a gente vai agora nos exercícios expandir em cima disso. O método é esse, não tem muito segredo. Já falei também de quando a gente combina mais do que um tipo de função do lado direito, que você pode procurar solução particular para cada uma delas independentemente. Pode fazer tudo de uma vez, igual eu escrevi aí, com A, B, C, D, E coeficientes. Ou você pode fazer separado, só para uma delas, depois só para outra e somar as duas partes da mesma coisa, porque a gente está lidando com equação linear. E aí, tanto faz aplicar ela à soma das duas funções ou aplicar a uma função e depois a outra função e somar as duas partes. Isso é consequência da linearidade. Então, por hoje, acho que está bom, é um bom lugar para parar aqui.